Olá, tudo bem? Tudo jóia. Como é que passaram a semana? Tudo bom, graças a Deus, né? E aí, gostaram de fazer o desenho com círculos? E aprender sobre o círculo também? Legal, né, gente? Então, o que ficou daquela aula passada, assim, que a partir do círculo a gente é capaz de desenhar muitas coisas, né? O círculo é uma figura geométrica que é a base, né? Ou seja, a partir dele você desenha figuras da natureza, figura humana, outros tipos de objetos, né? Muitas coisas têm o círculo como base. Por exemplo, um rosto humano a gente pode partir do formato do círculo. Uma casinha de passarinho você também pode fazer a partir de um semicírculo, né, a casinha do João de Barro. Então, se você pensar na figura do círculo e o que você é capaz de criar com ela, assim, tem muita coisa, né? E, inclusive aquela tarefa que eu deixei para vocês lá, para vocês encontrarem na natureza coisas que tenham formato de círculo. Eu vou pedir para vocês colocarem na live, mostrarem para mim na live, quem não colocou aqui na plataforma, tá joia? Então era para vocês fazerem esse desenho aí que eu deixei de tarefa, né? Vocês encontrarem coisas no formato do círculo. Vou dar um exemplo para vocês. Uma laranja. Uma laranja é formato de um círculo. E agora nós vamos continuar falando de desenho. Então, existem várias maneiras de você aprender a desenhar. A primeira delas, e a mais básica, é que você aprende a desenhar desenhando. Então, por exemplo, você não precisa frequentar um curso de desenho para aprender a desenhar, mas se você pegar um papel e começar a desenhar, né, o desenho criativo que vem lá da nossa imaginação, você já vai estar aprendendo a desenhar. Então, o desenho ele é muito prática, né? Enquanto você está desenhando, você está aprendendo. Agora, por exemplo, se eu olhar algum objeto, por exemplo, vou pegar um tubo de cola aqui, ó. Então, eu coloco o tubo de cola aqui na minha frente e começo a olhar para o tubo de cola e passar aqui para o papel. Então, esse aí é o desenho de observação. É uma das melhores maneiras de aprender a desenhar também, tá? O desenho de observação. E o desenho que eu sei de memória, por exemplo, se eu pedir para vocês desenharem alguma coisa de memória, desenhe um garfo. Então aqui, ó, na minha memória, eu sei qual que é o formato do garfo. Então eu vou passar para o papel aquilo que está na minha memória. Então, olha os tipos aí, ó, o desenho criativo que eu invento, né? Por exemplo, uma paisagem sem estar olhando para ela, o desenho de observação e o desenho de memória, que é de uma forma específica. Agora, a gente sabe que existem muitos tipos de desenho, muitos gêneros de desenho, né? Eu trouxe aqui um para vocês, ó, que é um desenho que todo mundo ama, que é desenho história em quadrinhos, ó. Vocês gostam de história em quadrinhos? Então, como que é? É uma sequência, né? É uma história contada numa sequência de desenhos, que a gente também chama de arte sequencial. Então, quem faz isso aqui, ó, são desenhistas assim muito bons, né? Depois a gente tem outros tipos de desenho. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês, ó. Eu vou mostrar primeiro um mangá. Sabem o mangá? Conhece aquele desenho japonês? Olha aqui que bonita essa figura dessa menina, ó. Então, o mangá também é um tipo de gibi, se vocês quiserem pesquisar, né? Japonês, só que você começa de trás para frente, o mangá. Quer ver? Deixa eu achar um outro tipo de desenho aqui agora, ó. Um desenho realista. Ó, um olho, por exemplo, né? Quando você entra num curso de desenho, você vai aprender a fazer o desenho realista, quer dizer, é um desenho assim muito parecido com a realidade, né? Isso aí é um desenho acadêmico, você aprende numa escola. Depois eu tenho, por exemplo, caricatura. O que é caricatura? Caricatura é quando eu pego, por exemplo, eu vou fazer o rosto de uma pessoa, mas eu vou acentuar os traços marcantes. Por exemplo, se ela é nariguda, eu faço ela com narizão maior ainda. Quer ver essa daqui, ó? Uma caricatura que eu selecionei aqui, ó.
Estão vendo a caricatura aí? Dá para descobrir quem é? Não dá, né? É um tipo de desenho também, a caricatura. Deixa eu ver se eu acho aqui um outro tipo de desenho, ó. Deixa eu ver, desenho animado. Esse personagem aqui não tem quem não conheça, ó, do desenho animado, que é o Pernalonga. Então, o que que é desenho animado? É o desenho em movimento. Esse desenho que a gente tem na televisão. Esse aqui não, esse aqui é um desenho, é uma história em quadrinhos, é um desenho cartoon, eu chamo, né? Esse termo americano, cartoon, que é o desenho para revista. Agora, esse desenho aqui, ó, que é aquele da televisão, que os personagens se movimentam, eu chamo de desenho animado. E esse personagem aqui, o Pernalonga, não tem quem não conheça, né? É um personagem aí conhecidíssimo no mundo dos desenhos. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. E tem um monte de personagem, né, gente? Depois, por exemplo, eu tenho desenho científico, que é o desenho que ilustra livros de matemática, livros de medicina. Eu tenho desenhos, por exemplo, próprios para revista, para publicidade. Então, tem muitos tipos de desenho. Eu vou falar com vocês especificamente, como a gente ainda está aprendendo a desenhar, né? Nós vamos fazer desenho de memória. Então, lá na nossa live, que nós vamos trabalhar com material educativo, eu vou dar um tipo de desenho para vocês que eu vou pedir na hora, tá bom? E aí, essa introdução que eu dei aqui é para vocês conhecerem a variedade de tipos de desenho que existem. Ah, tia Kátia, mas só existe esses tipos de desenho aí? Não, gente, tem um monte de tipo de desenho, né? Então, eu dei alguns exemplos para vocês do gibi, do desenho animado de televisão, do mangá, que é também um gibi japonês, da caricatura, que é um tipo de desenho, do desenho de observação, que é quando você olha. Então, existem muitos tipos, mas nós vamos devagarzinho, devagarzinho, no passo a passo, nós vamos aprendendo e desenhando, nós vamos melhorando o nosso traço, né? Então, dessa maneira, eu já vou ficando por aqui. Eu vou pedir um desenho para vocês, tá bom? Eu quero que vocês façam o seu autorretrato, que é o desenho de vocês mesmos. Como que vocês se veem? Então, pega uma folhinha, faz o desenho de você mesmo aí, né? Com os máximos de detalhes que você conseguir também, tá bom? Então, você faz como que é o seu cabelinho, você desenha uma roupinha aí que você gosta, né? Faz todos os detalhes aí, faz a mão, faz os dedos, faz o sapato, todos esses detalhes eu quero que tenha nesse desenho aí que vocês vão fazer e me mostrar na live, combinado? Então, dessa maneira eu já vou terminando. Um beijão para todos, meus queridos, uma semana de muita proteção para todo mundo, tá? Tchau, tchau.